150 milhões de reais de adiantamento, espaço relativo a 20 milhões de reais na Cazé TV e a promessa de que pode faturar 220 milhões de reais por ano. Resumidamente, é isso que fez o Corinthians fechar com a Liga Forte União. Mas o impacto disso, a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica, trazendo novidades e informações sobre os bastidores dos negócios do esporte no Brasil e no mundo. Corinthians finalmente aprovou qual pode ser o seu contrato de televisão para a Série A do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Na sexta-feira, dia 28 de junho, foi aprovado pelo COLE, o Comitê de Orientação do Clube, a proposta da Liga Forte União para o Timão mudar de lado. Ele estava com a Libra, mas não tinha assinado o contrato da Libra com a Globo. E a gente falou até disso num outro vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E agora o Corinthians desistiu da Libra e assinará com a Liga Forte União. O que vai acontecer nessa história? É isso que a gente vai ter que entender. Por que o Corinthians foi para o lado da Forte União e desistiu da Libra? Vamos lá, vou tentar explicar resumidamente essa história que envolve promessa de ganhar dinheiro, mas não certeza de ganhar dinheiro. A única grupo que tem, né, e são dois grupos comerciais, um é a Libra, que tem ali hoje 9 times na Série A, e o outro é a Forte União, que tem 31 times entre as séries A, B e C. A Libra está, se não me engano, porque muda isso de vez a outra, mas tem 12 clubes participantes, só que são os de principal apelo de tamanho de torcida. O Corinthians foi o fiel da balança que mudou de lado agora e foi para a Forte União. Mas vamos lá. A Libra tem um acordo já assinado com a Globo, pelo qual a Globo pagaria 1 bilhão e 300 milhões de reais para todos os times que fizessem parte da Liga para transmitir a Série A do Brasileiro a partir de 2025 até 2029, 5 anos de contrato, pagaria por ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. Detalhe desse negócio é que ele vale para todas as plataformas, TV aberta, TV fechada, pay-per-view e nisso também o streaming, né? Então esse é o acordo que existe dentro da Libra. Só que o Corinthians não assinou esse contrato. Por que o Corinthians assinou esse contrato? Porque eles não estavam satisfeitos com o mínimo que havia de garantia de ganhar dinheiro no meio disso, porque o Corinthians perdia um pouco do que ele ganhou no último contrato de TV. Era algo que o Flamengo e o Corinthians batiam o pé e queriam que ganhassem pelo menos o que ganham atualmente, que é cerca de 185 milhões de reais fixos por temporada pela transmissão do Brasileirão. E com o acordo novo ele diminui esse ganho para mais ou menos 100 milhões por aí, 100 e poucos milhões. Porque o que acontece nessa mudança? Não tem ainda uma previsão de receita do pay-per-view. Então com isso há uma variável que é o quanto vai se arrecadar na venda do pacote do Premier da Globo. Basicamente é isso. É isso que acontece. O Corinthians e o Flamengo, antes, no contrato antigo, tinham uma garantia trazida pelo Premier de mais receita. Isso caiu nesse acordo novo da Libra. Então essa é a grande mudança que fez o Corinthians recusar assinar o contrato da Libra. E aí o Corinthians abriu negociação com a Liga Forte União. A Liga Forte União não tem nenhum contrato assinado. Esse é o primeiro ponto da história. Não há um contrato assinado com nenhuma emissora. A Liga Forte União é representada pela Live Mode, que é uma agência que é dona da Cazé TV. A gente já falou da Live Mode aqui também no Máquina Explica. A Live Mode tem uma previsão de que com a presença do Corinthians, a Liga vai conseguir levantar 1 bilhão e 700 milhões de reais de dinheiro pela transmissão do Campeonato Brasileiro. Isso por ano. 1 bilhão e 700 milhões do lado da Forte União, 1 bilhão e 300 milhões do lado da Libra. Peraí, o Corinthians está nas duas. Então a Libra já reduziu o acordo dela em 10% pela ausência do Corinthians. Isso a Globo já tirou do contrato. Então os clubes da Libra podem ganhar cerca de 1 bilhão de reais pela venda dos direitos de transmissão. Com um detalhe, se tiver menos de 9 clubes na Série A, diminui ainda o valor que a Globo paga a esses times. Isso depende do término do Campeonato Brasileiro desse ano. Se o Santos subir, é um time da Libra que está subindo. Se o Vitória descer, que é quem está hoje lá na zona de rebaixamento, é um time da Libra também caindo. Então, a Libra depende desse ajuste para se chegar ao número de times que tem e qual é o real valor que a Globo vai pagar. Do outro lado, na Forte União, os clubes vão ainda buscar quem vai ser
o vendedor, né, o comprador desses direitos. O vendedor já sabe a Live Mode que está fazendo. O grande problema, entre aspas, é esse. O Corinthians não tem garantia de que vai ganhar mais do que ele ganharia no contrato com a Globo. Mas existe uma projeção, e é com base nessa projeção que o Corinthians decidiu assinar o acordo com a LFU, de que ele ganhará pelo menos 220 milhões de reais por temporada para estar dentro da LFU e a LFU vender esses direitos. E aí o Corinthians decidiu assinar o contrato com a LFU. Entre as propriedades que estão lá, o Corinthians vai ter direito a 20 milhões de reais para serem usados na Cazé TV. Não significa necessariamente que o Corinthians estará na Cazé TV, nem que os jogos serão transmitidos pela Cazé TV. Mas ele vai ter, por ano, o equivalente a 20 milhões de reais para usar dentro da Cazé TV. Pode ser produzindo conteúdo e colocando lá dentro neste valor de 20 milhões, pode ser vendendo para patrocinadores dele algo em torno de 20 milhões de reais para estar dentro da Cazé TV. Ele pode levar um patrocinador para dentro da Cazé TV e ganhar dinheiro com isso. É uma aposta que o Corinthians e a Cazé TV fazem para alavancar principalmente o valor desse contrato do Corinthians. E aí entra o ponto. Ao assinar o contrato, o Corinthians recebe 25 milhões de reais ali na hora da XP, que é o fundo de investimentos que faz parte do grupo de investidores que estão dentro da Liga Forte União. E aí entra o grande ponto da história. Esses 25 milhões é agora e no final das contas o Corinthians recebe 150 milhões em até 30 dias para gastar como quiser. Aí entra o grande ponto da história. O Corinthians não cedeu nenhum direito de nada. É um empréstimo que ele está pegando. Qual é a condição de pagamento desse empréstimo? 150 milhões de reais no primeiro ano que vence o empréstimo, o Corinthians não paga nenhum juros sobre esse valor. E é a aposta que o Corinthians faz. Ele não paga, vende-se os direitos de transmissão do Brasileirão e ele já quita nessa hora os 150 milhões de reais que ele deve para a XP. Se o clube estiver organizado, se o clube estiver com dinheiro em caixa e não precisar do dinheiro na hora que assinar o contrato. Isso não vai acontecer. A gente sabe, não é exercício de futurologia. É a realidade da maioria dos clubes de futebol no Brasil. Então, no fim das contas, o Corinthians vai pegar um empréstimo de 150 milhões de reais, do qual ele terá que pagar juros a partir do segundo ano de vencimento desse empréstimo. E aí entra o grande ponto. O Corinthians está adiantando dinheiro emprestado. Os clubes que assinaram na Libra já receberam um adiantamento da Globo, sem juros, sem nada. Lá na frente não vão receber mais dinheiro, mas é um dinheiro que entrou no clube referente ao contrato que ainda vai passar a entrar em vigência. E aí entra o grande ponto. No contrato da LFU, normalmente, o que a Liga Forte União tem feito? Os clubes têm 45% da receita dividida igualmente entre eles. Outros 30% vai conforme a performance do time no campeonato e 25% vem conforme a audiência que ele der para aqueles jogos que vão ser transmitidos. No caso do Corinthians, o que a Liga Forte União abriu mão e vai fazer? Se o Corinthians ficar até o 14º lugar do campeonato, ele vai continuar ganhando o mesmo que ele ganharia. Ou seja, ele não vai participar dessa divisão por performance até o 14º lugar do campeonato. 14º para baixo, aí ele entra nessa divisão. Então a garantia que o Corinthians pode receber mais é maior. E tudo isso foi fazendo com que o Corinthians decidisse aceitar a proposta da Liga Forte União, que também promete que o clube vai ser o grande carro-chefe da Liga. E isso é meio óbvio, porque o Corinthians é disparado a maior torcida dentro dos clubes da Forte União. Nenhum chega perto do Corinthians em tamanho de torcida. E a chegada do Corinthians para a Liga Forte União dá a ela um trunfo muito grande para negociar com as emissoras interessadas em comprar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians preferiu ser o grande protagonista de uma liga teoricamente mais fraca, porque tem menos representatividade em tamanho de torcida, não pela quantidade nem história dos clubes, tamanho de torcida, pura e simplesmente isso. E do outro lado, ele abriu mão de estar na Libra, que já tem um contrato assegurado, já tem um dinheiro certo que vai entrar, mas que lá ele teria que dividir mais o bolo com os clubes. Resta saber se a chegada do Corinthians à Forte União vai manter o equilíbrio e a unidade que existe dentro dos clubes que lá estão, ou se vai bagunçar essa história, porque muitos dos clubes que estão hoje na Forte União saíram da Libra por acharem as atitudes, principalmente de Corinthians e Flamengo, arrogantes e se achando maiores do que os demais clubes. São capítulos que veremos logo para frente, mas uma coisa é certa, o Corinthians decidiu mudar de lado e está agora com a Liga Forte União. O contrato ainda está para ser assinado, mas internamente o clube,
né, todas as correntes políticas do clube, o conselho do clube, apoiou a decisão tomada pela diretoria, que vem sendo muito contestada. Pode ser que esse negócio mude até a assinatura do contrato. É muito pouco provável, até porque o Corinthians está precisando de dinheiro na mão e ele já tem a certeza que vai ganhar 150 milhões de reais de adiantamento e /empréstimo agora nesse começo. As cenas dos próximos capítulos você acompanha maquinadoesporte.com.br e nas redes sociais é um Máquina Esporte. Curtiu? Dá o like, compartilhe, dê um joinha, enfim, se inscreva no nosso canal para ter essas e muitas outras informações sobre os bastidores dos negócios do esporte. Tchau!